Tudo bem? Bom, é uma pena a gente estar aí tendo que se adaptar, todo mundo aí à nossa fase, essa fase nova aí. Então a gente vai começar uma série de videoaulas aí por tempo, eu espero que seja o mais breve possível e vamos tentar nos organizar aí. Beleza, moçada? Bom, o que a gente vai trabalhar agora são os equinodermos, é, um filozinho bem bacana aí, bem diferente, né? Então, equinodermos basicamente significa aí corpos relacionados a espinhos, tá? Espinhos na pele. O que que esses caras têm de importante? Bom, quando você pensar nos equinodermos, a gente precisa entender que a princípio esse cara vai ter todos os indivíduos marinhos. Então essa é a primeira informação que você vai marcar no seu livro, ou onde você estiver anotando aí. Então a gente vai ter que lembrar que eles são todos marinhos, eles como de plateumintos em diante são triblásticos, então não é uma novidade ser triblástico. Esses caras são celomados, perfeito? Só que eles têm uma característica importante, eles não são segmentados, então era uma condição lá que tinha lá, por exemplo, lá em molusco, e aí nós surgimos a segmentação em anelídeos, já os equinodermos não apresentam segmentação, e aí é o seguinte, o que acontece com eles de importante, eles têm duas características, três na realidade, bem bacanas. A primeira situação delas, eles são os únicos animais que apresentam duas simetrias, perfeito? Então quando você pensar que eles têm duas simetrias, a gente tem que lembrar que a simetria bilateral, que é o que surge lá em Plateuminto e permanece até o fim, até todos os indivíduos conhecidos, né? Ele tem simetria bilateral, mas ele por uma condição de adaptação à vida, de adaptação ao meio ambiente em que ele vive, ele passa na fase adulta a ter uma simetria radial, perfeito? Então esses caras são os únicos caras do reino animal que apresentam duas simetrias, beleza? Na sequência, eles são os primeiros caras chamados deuterostomados. Então lá no seu intestino, quando for formar, por exemplo, o seu sistema digestório, a primeira estrutura a ser formada, então o sistema digestório para os que tem é completo, perfeito? E aí a primeira estrutura que vai ser formada é o ânus. Então deutero quer dizer em grego depois, estômio quer dizer boca, então forma a boca depois. E eles apresentam, por mais que a gente pense que não, por dar a impressão que não, eles apresentam um endoesqueleto, perfeito? Calcário. Então quando você olha, pega lá um ouriço do mar, uma estrela do mar, um sol do mar, uma bolacha da praia, enfim, esses caras, aquela estrutura dura, por mais que a gente pense que ela está na parte externa, na realidade existe, ele está na parte interna do animal, existe uma camada transparente que envolve esse animal aí, perfeito? Então o que, que vai acontecer? Quando nós olharmos para esses caras, nós precisamos entender o seguinte, eles basicamente são indivíduos todos marinhos, tá? Eles vão ser agrupados aí em 5 grandes grupos. Então nós vamos ter lá quem que vai fazer parte desses caras. Então nós temos lá as estrelas do mar, as bolachas do mar, que são todas bolachas do mar, ouriço do mar, que são do mesmo grupo, estrela do mar e sol do mar, que é de um outro grupo. Nós vamos ter os holotúrios, que são os pepinos do mar. Nós vamos encontrar os lírios do mar. Nós vamos encontrar aí as serpentes do mar. Então, basicamente, nós vamos ter as terminações oidea. Então, asteroide de estrela, equinoidea de espinho, holoturoidea ou holotúria, as clinoidea e ofiuroide. Então nós temos 5 classes aí dentro desse grupo aí, perfeito? Todos eles, sem exceção nenhuma, são indivíduos o quê? São indivíduos marinhos, beleza, moçada? O que que é legal aqui então? Então quando nós pensarmos nesses caras, eles têm uma outra característica que é exclusiva deles. Então eles, por exemplo, eles não vão ter sistema circulatório, muitas vezes eles não têm sistema excretor, é bem comum eles não ter sistemas sistemas de respiração, sistemas de excreção, é bem comum eles terem essa ausência. E por que isso? Porque esses caras apresentam, como vocês podem ver na foto ali, esses caras apresentam um sistema chamado hidrovascular, ou também conhecido como sistema ambulacral. Essa característica ela é única do grupo deles. O que ela vai envolver? Nada mais é do que tubos, como se fossem tubos e bolsas cheias de água. Então na água você tem lá oxigênio circulando, você tem água, muita água passando com oxigênio, com sais minerais, então tudo isso vai acabar substituindo, esse sistema acaba substituindo por vezes a excreção, acaba substituindo muitas vezes a respiração, embora alguns apresentem brânquias, perfeito? Só que esse sistema, se a gente for analisar aquela fotinho que está no nosso canto direito superior ali,
O que vai acontecer? Nós temos um orifício chamado de placa madrepórica que vai fazer o quê? Vai chupar a água por um canal, vai fazer essa água entrar num canal. E aí você vai distribuir para os braços. Na pontinha desses braços vão ter umas ampolas que enchem d'água, tem uma ventosinha embaixo e vão fazer a fixação desse animal. Essa estrutura, inclusive, ela é tão forte, ela tem um sistema tão bem organizado, tão bem feito, que ela consegue abrir conchas, para você ter uma ideia, por causa dessa pressão aí. Beleza? Então aqui, olhando de novo. Então se você olhar naquela canalzinho madrepórico ali, naquela placa, vai ter um canal chamado de pétreo e vai ter o quê? Um canal circular que vai redistribuir para os braços dessa estrela do mar, no nosso exemplo aqui, essa água vai fazer essa ventosa, essa bolsa esticar com uma ventosa embaixo, esta ampola, perfeito? Que vai esticar esse pé ambulacral, tem uma ventosinha que vai fazer uma pressão e vai segurar. Então quando você pegar, por exemplo, eu não sei se todos já fizeram isso, mas a próxima vez que vocês puderem ter a oportunidade de estarem em uma praia e acharem uma estrela do mar, deixe ela um tempo na mão, você vai sentir que tem um monte de coisinhas se prendendo na sua mão. E aí quando você virar a mão assim, muito provavelmente ela vai ficar presa. Isso significa que ela está fazendo o quê? Que os pés ambulacrais delas encostaram em você. Tranquilo? Então isso aqui é uma estrutura extremamente importante, porque ela só existe nesses caras. E o que eles têm de importante? Como eles estão nesse tipo de organização, nós precisamos entender, por exemplo, que o fato deles serem normalmente bentônicos, né, o que vai acontecer com eles? Você tem presença, por exemplo, de espinhos, que é o que dá nome, por exemplo, ao grupo. Nem todos têm espinho, mas ele dá um nome ao grupo. E esses caras, às vezes, ficam coisas presas. Então, esses espinhos, sempre quando você for olhar um espinho, nós vamos ter do lado ali, nós vamos ter as pedicilárias. Então, junto dos pés ambulacrais, enfim, depende de qual animal você esteja olhando, entre esses espinhos, nós temos pequenas estruturas como se fossem pinças, que chamam-se pedicilares, que estão fazendo o quê? Removendo estruturas desse animal. Né? Então, eventualmente, pode ficar alga preso, pode começar a juntar bactéria, fungo, qualquer coisa que junte ali, ele vai fazendo o quê? Como se fossem pequenas pinças e ele vai tirando isso. Essas estruturas vão limpando e mantendo esse animal o quê? Mantendo esse animal limpo. Então esses caras têm os pés ambulacrais e ainda tem o que nós chamamos de pedicilárias. Essas pedicilárias, como se fossem pinças, estão muito próximas dos espinhos, intercalados entre os espinhos. Vocês podem ver na foto da direita ali, e elas vão fazendo a remoção de estruturas que sujam esse animal, que ficam presas nesse animal. Quanto à fisiologia, o que vai acontecer? Então, no sistema digestório deles, esses caras têm sistema digestório completo, eles vão apresentar digestão extracelular, assim como a gente. A maioria desses caras vai ter uma boca voltada para baixo, perfeito? E o ânus voltado para o lado de cima. Então, como eles são bentônicos, se você olhasse a minha mão como sendo uma estrela, a boca para cá e o ânus aqui para cima, perfeito? Então, a boca para baixo e o ânus voltado para a superfície do ambiente, tranquilo? O que vai acontecer? Então esses caras aqui, vamos pegar o ouriço do mar como o nosso exemplo. O ouriço do mar, por exemplo, apresenta essa estrutura que vocês estão vendo na foto, conhecida como lanterna de Aristóteles. Essa estrutura aí, esses são 5 dentes calcários. Para que eles servem? Esses caras eles vão quebrando o detrito. Eles vão comendo a rocha, vão fazendo um buraco nessa rocha, vão comendo o substrato, perfeito? Então esses dentinhos aí, eles servem para esse animal pegar o detrito, então auxilia na alimentação, perfeito? Então quando a gente for pensar nesses indivíduos, a gente precisa organizar dessa forma. Como é que funciona o sistema respiratório? Aí vem algumas coisas importantes. Primeiro, o sistema respiratório, grande parte da respiração vai ser feita através do sistema ambulacral. Perfeito? Esse sistema hidrovascular, ou seja, essa água que entra dentro desse animal, vai fazer com que? Vai fazer com que esse indivíduo troque por difusão os seus gases. Perfeito? A maioria. No caso do ouriço do mar, eles vão ter também, junto a isso, junto aos pés ambulacrais, eles têm as brânquias. Então o ouriço do mar apresenta as brânquias. E o pepino do mar tem uma estrutura chamada árvore respiratória, que fica na região próxima da cloaca, próxima do ânus desse cara. Ela fica uma estrutura única deles, que tem a função o quê? De trocas gasosas. Então nós vamos encontrar o quê? No sistema respiratório, ou é feito pelos pés ambulacrais, ou é feito pelo sistema hidrovascular,
Muitas vezes nos ouriços do mar tem o auxílio das brânquias e nos pepinos do mar tem uma estrutura chamada árvore respiratória que vai fazer essa troca gasosa. No sistema excretor, nenhum deles apresenta sistema excretor. Então você vai encontrar o quê? Você vai ter, ou nos que tem branca, no caso do ouriço, vai fazer a excreção através da brânquia, ou vão fazer, na grande maioria, e a maior parte, inclusive, dos ouriços do mar, vão fazer através do quê? Vão fazer através do sistema ambulacral. Então o sistema hidrovascular fica até mais legal, porque quando eu falo em hidrovascular é por circulação de água. E onde está circulando a água, está circulando gases, então eu troco gases, eu troco compostos nitrogenados e assim por diante. Perfeito? Então só recapitulando, na respiração, a grande parte é feita por quê? Pelo sistema ambulacral. Nos equinoides, nos ouriços do mar, nós temos as brânquias auxiliando. Nos pepinos do mar, nós temos a árvore respiratória. Não apresenta um sistema excretor. No sistema nervoso, ele é um sistema nervoso através do que? Ele é um sistema nervoso bem simples, um sistema nervoso circular, tá? Porque você tem o que? Esses braços, e no ouriço que não tem braço tem um canalzinho, então é bem simples, é um anel nervoso, tá? Um sistema nervoso anelar, tranquilo, e basicamente ele vai ter o quê? Sensores químicos, sensores táteis, próximos da boca e dos pés ambulacrais, justamente para auxiliar no quê? Na captura de alimento, na fixação do ambiente, perceber o que tem no ambiente. Na reprodução, esses caras são dioicos, grande parte aí vai ter a fecundação externa e desenvolvimento indireto. Aí que mora o detalhe, porque quando nós falamos em desenvolvimento indireto, nós precisamos organizar uma coisa bem simples. Desenvolvimento, a maioria desses caras, a maioria deles, eles têm o quê? São muito parados, alguns ouriços ficam presos no próprio buraco que cavam. Eles entram num buraquinho e vão ficando maior que a entrada e não conseguem sair. Então o que vai acontecer? Fica difícil de encontrar um no outro, por exemplo. Então eles liberam os espermatozoides na água, vai ter aí a fecundação externa, porque o óvulo também. Então fecundação externa e desenvolvimento de uma larva com simetria bilateral. É aí que está o detalhe, lá do começo dessa aula, com simetria bilateral, certo? E podem ter aí alguns tipos diferentes, como por exemplo, nos ouriços do mar eu vou chamar de bipinária, de plúteo, e bipinária e braquiolária no caso das estrelas, perfeito? Então nós temos tipos diferentes de estágios larvais, mas eles vão encontrar estágios larvais, todos eles, independente de qual seja, vão ter simetria bilateral. Tranquilo, moçada? Então você marca isso aí onde você está anotando. Em termos disso, e nessa situação, o que nós precisamos encontrar? Então, quem são esses caras? Então, basicamente, nós vamos encontrar ouriços do mar, são os equinoides, perfeito. Estrelas do mar, as asteroides. Holotúrias, os pepinos do mar, crinoides, os lírios do mar, e ofiuroides, as serpentes do mar. Tranquilo, moçada? Então, basicamente, a questão de ouriço, nós vamos encontrar isso aqui, a questão de equinodermos. Vocês façam os exercícios do livro de vocês, e aí, qualquer dúvida, vocês chamam a gente, que a gente acaba resolvendo lá para vocês. Podem mandar as dúvidas, quais sejam elas, e aí a gente resolve, ou pelo Google direto, ou a gente simula e monta um canal próximo da gente aí. Beleza, moçada? Espero que vocês se cuidem, estejam passando bem, não deixem de auxiliar os seus entes queridos aí, deixá-los calmos, lavem suas mãos, não fiquem saindo para a rua à toa, né? Eu sei que é difícil para todo mundo, mas a gente vai superar aí. Tranquilão? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, tá? Tchau, tchau.